Bom dia, a paz do Senhor Jesus, povo de Deus, estamos aqui reunidos na graça do Senhor Jesus. Pai amado, Pai querido, Espírito Santo, precioso, amado da nossa alma, estamos aqui, Senhor, reunidos para te adorar, para ouvir o que o Senhor tem a nos dizer. Fala conosco nessa manhã, abre nosso entendimento, abre nosso coração, renova nossa mente, Pai, e nos convence do pecado, da justiça e do juízo, que só o Senhor tem o poder, a honra e a glória de nos transformar, Senhor. Somos vasos na tua mão, Senhor. Enche-nos com o teu azeite, enche-nos com a água limpa que vem do teu trono, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, rendemos o nosso coração, a nossa alma, o nosso espírito a ti. Leva a nossa mente cativa somente ao teu trono, ao trono celestial, e traz para nós um renovo, a alegria de estar recebendo a palavra, a semente na boa terra. Que o Senhor Jesus possa nos encontrar, nos achar rendidos assim, lendo e ouvindo a sua palavra, em nome de Jesus. No capítulo anterior, Acabe morre e seu filho Acabias se torna seu sucessor. Josafá, rei de Judá, se revela um homem temente a Deus. Mostra seus feitos nesse episódio e Jeorão, seu filho, o sucede em Judá. Em Atos dos Apóstolos, conta a história do aleijado de nascença, que é curado ao receber uma palavra de Pedro: levanta-te e anda, na porta formosa do templo. Pedro adverte o povo que não foi ele que fez o milagre, mas sim o mesmo homem que eles rejeitaram em Jerusalém. 2 Reis, capítulo 11, capítulo 1 ao 3. Depois da morte de Acabe, Moabe se rebelou contra Israel. Certo dia, Acasias caiu da sacada do quarto do seu palácio em Samaria e ficou gravemente ferido. Por isso enviou mensageiros para consultar Baal-zebub, deus de Ecrom. Vou me recuperar do acidente. Então o anjo de Deus disse a Elias, o tesbita: levante-se e vá se encontrar com os mensageiros do rei de Samaria e diga a eles: por acaso não há Deus em Israel para vocês irem consultar Baal-zebub, deus de Ecrom? Pois assim diz Deus: você não sairá dessa cama, ficará aí como se estivesse morto. Elias entregou a mensagem e foi embora. Os mensageiros voltaram e o rei perguntou: por que voltaram tão rápido? O que aconteceu? Eles responderam: encontramos um homem que nos disse: voltem ao rei que enviou vocês e digam a ele: assim diz Deus: por acaso não é Deus em Israel para vocês irem consultar Baal-zebub, deus de Ecrom? Por isso não se preocupe, você não sairá dessa cama. Você é um homem morto. O rei perguntou: fale mais sobre esse homem que vocês encontraram. Como ele era? Eles disseram: usava roupa de pelo e um cinto de couro. O rei disse: deve ser Elias, o tesbita. O rei mandou um capitão com 50 homens buscar Elias, que estava sentado tranquilo sobre uma colina. O capitão chegou e disse: homem de Deus, por ordem do rei, desça daí. Elias respondeu ao capitão: se sou mesmo um homem de Deus, que um raio caia sobre você e seus 50 soldados. De repente, um raio saiu do nada e consumiu o capitão e os 50 soldados. O rei mandou outro capitão com 50 soldados. E eles também disseram: homem de Deus, por ordem do rei, desça daí. Elias respondeu: se sou mesmo um homem de Deus, que um raio caia sobre você e seus 50 soldados. Imediatamente um raio caiu do céu e consumiu o capitão e seus soldados. O rei mandou o terceiro capitão com 50 soldados. Pela terceira vez, um capitão e os 50 soldados se aproximaram de Elias. O capitão se ajoelhou e suplicou: ó homem de Deus, tenha consideração com a minha vida e a vida desses 50 soldados. Já 2 vezes um raio atingiu e destruiu um capitão e os seus 50 soldados. Por favor, tenha misericórdia. E o anjo de Deus disse a Elias: não tenha medo, desça com ele. Elias se levantou, desceu e acompanhou
até a presença do rei. Elias disse ao rei: Assim diz o Senhor, como você mandou consultar Baal-zebub, deus de Ecrom, como se não houvesse Deus em Israel, você não sairá vivo dessa cama. Você é um homem morto. E ele morreu, exatamente como Deus anunciou por meio de Elias. Como Acasias não teve filhos, seu irmão Jorão o sucedeu no trono. No segundo ano do reinado de Jeorão, filho de Josafá, rei de Judá. O restante da vida de Acasias está registrado nas crônicas dos reis de Israel. Pouco antes de Deus levar Elias ao céu, num redemoinho, Elias e Eliseu saíram numa caminhada partindo a Gilgal. Elias disse a Eliseu: Fique aqui. Deus mandou tratar de um assunto em Betel. Eliseu disse: Assim como vive o Senhor, não perderei você de vista. E os dois foram para Betel. E em Betel os discípulos dos profetas viram Eliseu e disseram: Você sabe que hoje Deus vai levar seu mestre embora. E ele respondeu: Sim, eu sei, mas não quero falar disso. Depois Elias disse a Eliseu: Fique aqui, Deus me mandou tratar um assunto em Jericó. Eliseu respondeu: Assim como vive Deus, não perderei você de vista. E os dois foram para Jericó. Em Jericó, os discípulos dos profetas disseram a Eliseu: Você sabe que hoje Deus vai levar seu mestre embora. Ele respondeu: Sim, eu sei, mas não quero falar disso. Depois Elias disse a Eliseu: Fique aqui, Deus me mandou tratar um assunto no Jordão. Eliseu respondeu: Assim como vive o Senhor, não perderei você de vista. Os dois seguiram juntos. 50 discípulos dos profetas ficaram observando de longe quando os dois pararam na margem do Jordão. Elias pegou sua capa, enrolou e bateu na água. O rio dividiu-se e os dois atravessaram sobre o chão seco. Quando chegaram no outro lado, Elias disse a Eliseu: O que posso fazer por você antes de eu ser levado embora? Peça o que quiser. Eliseu disse: Quero a sua vida duplicada na minha. Quero ser um homem de Deus igual a você. Elias disse: É um pedido muito difícil, mas se você vir quando eu for levado embora, receberá o que pediu, mas fique observando. Foi o que aconteceu. Eles estavam andando e conversando, de repente uma carruagem de fogo com cavalos e também de fogo ficou entre eles, e Elias subiu no meio do redemoinho para o céu. Eliseu viu a cena toda e exclamou: meu pai, você era como os carros e a cavalaria de Israel. Quando não havia mais o que ver, ele rasgou a sua capa em pedaços. Depois pegou a capa de Elias que tinha caído e voltou para a margem do Jordão e ficou ali, segurando a capa de Elias. A única coisa que tinha ficado dele bateu na água e disse: Onde está agora Deus de Elias? Quando a capa tocou a água, o rio dividiu-se e Eliseu atravessou. Os discípulos dos profetas de Jericó também viram a cena de certa distância e comentaram: O espírito de Elias está com Eliseu. Por isso eles acolheram e respeitavam como profeta. Eles disseram a Eliseu: Estamos a seu serviço. Temos 50 homens de confiança e podemos enviá-lo para procurar o seu mestre. Talvez o Espírito de Deus tenha levado a uma montanha e deixado em algum lugar remoto. Eliseu disse: Não se preocupem com isso. Mas eles insistiram tanto que ele acabou cedendo. Tudo bem, podem enviá-los. Eles mandaram 50 homens que passaram 3 dias procurando o profeta em tudo quanto é canto, pelas montanhas, pelos vales, e nenhum sinal dele. Finalmente voltaram para Jericó, onde ele estava, e disse: Não falei? Agora vocês acreditam? Certo dia, os líderes da cidade disseram a Eliseu: Mestre, você mesmo pode ver como nossa cidade está bem localizada, mas a água está poluída, por isso a vegetação não cresce. Ele disse: Tragam-me um balde novo com um pouco de sal dentro. E eles trouxeram o balde. Ele foi até a nascente, jogou o sal e ali profetizou: Assim de Deus, purifiquei esta água, nunca mais ela matará vocês e nem contaminará a terra. De fato, a água foi purificada e continua limpa até hoje, como disse Eliseu. Em outra ocasião, Eliseu estava a caminho de Betel e alguns dos meninos saíram da cidade e começaram a zombar dele. Você aí, careca, vai embora daqui. Eliseu virou-se e
olhou para eles e o amaldiçoou em nome de Deus. 2 ursos saíram da mata e atacaram. 42 meninos foram despedaçados. Eliseu subiu ao Monte Carmelo e depois voltou para Samaria. Jorão de Israel. Jorão, filho de Acabe, começou a reinar em Israel, em Samaria, no 18º ano de Josafá, rei de Judá. Reinou 12 anos. Aos olhos de Deus, ele foi um rei mau, mas não tão mau quanto seu pai e sua mãe. Afinal, ele destruiu os postes sagrados de Baal, que seu pai e sua mãe tinham feito, mas deu continuidade às práticas detestáveis de Jeroboão, filho de Nebate, que corromperam Israel por tanto tempo, e ele não se afastou daquelas práticas. O rei Messa, de Moabe, criava ovelhas, e ele era forçado a entregar ao rei de Israel 100.000 cordeiros e lã de 100.000 carneiros. Quando Acabe morreu, o rei de Moabe se rebelou contra Israel. Por isso Moabe se rebelou contra Israel. Por isso o rei Jorão partiu de Samaria e passou em revista ao exército. A primeira coisa que fez foi mandar o recado a Josafá, rei de Judá. O rei de Moabe se rebelou contra mim, e você me ajuda a atacá-lo? Josafá respondeu, estou com você. As minhas tropas são suas tropas, e os meus cavalos são os seus cavalos. Por onde começamos? Jorão respondeu, pelo deserto de Edom. O rei de Israel e o rei de Judá, o rei de Edom, partiram, e depois de 7 dias estavam sem água para as tropas e para os animais. O rei de Israel perguntou, e agora? O Eterno nos trouxe aqui, os 3 reis, para nos entregar nas mãos de Moabe? Mas Josafá disse, não há um profeta de Deus por aqui, para que possamos consultar Deus por meio dele? Um dos oficiais do rei de Israel disse, Eliseu, filho de Safate, o braço direito de Elias, mora em algum lugar aqui perto. Josafá disse, ótimo, nele podemos confiar. E os 3 reis, rei de Israel, Josafá e rei de Edom, foram vê-lo. Eliseu disse ao rei de Israel, o que você e eu temos em comum? Vá consultar um dos profetas de seu pai e de sua mãe. O rei de Israel respondeu, nunca, foi Deus que nos uniu. 3 reis para nos entregar nas mãos de Moabe. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Nada a esconder. Enquanto Pedro e João falavam ao povo, os sacerdotes, o chefe da guarda do templo e alguns saduceus se aproximaram, indignados com o fato daqueles apóstolos pretensiosos estarem instruindo o povo e confirmando que Jesus havia ressuscitado dos mortos. Os 2 foram presos e ficaram no cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde da noite. Mas a essa altura, muitos dos que tinham ouvido a mensagem haviam crido, cerca de 5.000 pessoas. No dia seguinte, foi convocada uma reunião em Jerusalém. Os governantes, líderes religiosos e mestres da lei judaica, o sacerdote principal Anás e os demais Caifás, João, Alexandre, enfim, todos os que estavam em alguma influência estavam sobre lá. Eles puseram Pedro e João no meio da sala e os pressionaram. Quem deu autoridade a vocês? O que pretendem com isso? E naquela hora, cheio do Espírito Santo, Pedro respondeu, governantes e líderes do povo, se fôssemos trazidos a julgamento hoje por ajudar um homem doente, se estamos sendo investigados por causa desta cura, vou ser bem claro com vocês. Não temos nada a esconder. Foi pelo nome de Jesus Cristo de Nazaré, aquele que vocês mataram numa cruz e que Deus ressuscitou dos mortos. É pelo nome dele que este homem está na presença de vocês, saudável e curado. Jesus é a pedra que os pedreiros rejeitaram, que agora é a principal. A salvação não vem por outro caminho, nenhum outro nome será designado para a nossa salvação, somente Jesus. Ele não conseguiu desviar os olhos de João e de Pedro, porque eles se mostravam confiantes e seguros. A fascinação aumentou quando perceberam que os 2 eram leigos, isto é, sem formação teológica e com pouca educação formal. Eles reconheceram os antigos companheiros de Jesus, mas com um homem diante deles, de pé e curado, o que poderiam argumentar?
Eles os mandaram sair da sala por um instante, para que pudesse elaborar uma estratégia. Disseram: O que vamos fazer com estes homens? A esta hora, todos na cidade devem saber do milagre e que eles estão por trás disso. Não há nada como refutar. Para que isso não vá adiante, temos de ameaçá-los para que eles não mencionem o nome de Jesus a ninguém. E eles os chamaram de volta e os advertiram a não mais fazer a menção do nome de Jesus nem ensinarem seu nome. Mas Pedro e João reagiram: Decidam os senhores se é justo aos olhos de Deus ouvir a ele ou a vocês. Nós não temos dúvida. Não podemos nos calar a respeito do que vimos e ouvimos. Os líderes religiosos fizeram ameaça, mas depois os deixaram ir, pois contra eles nada podia provar que justificasse a prisão. Todo o povo estava louvando a Deus pelo que havia acontecido e sem dúvida iria se revoltar contra essa decisão. Além disso, o homem que havia sido curado tinha mais de 40 anos de idade. Salmo 78, dos 5 ao 8. Ele plantou um testemunho em Jacó, estabeleceu sua palavra em Israel, então ordenou aos nossos pais que a ensinasse aos filhos, para que a geração seguinte a conhecesse, e também as que viessem depois, para que conhecessem a verdade e passassem os fatos adiante, a fim de que seus filhos pudessem confiar em Deus, sem nunca esquecer as suas obras e seguir os mandamentos ao pé da letra. Queira Deus que eles não sejam como seus pais, teimosos e maus, gente inconstante e infiel, que nunca teve uma vida em conformidade com Deus. Aleluia. Eu queria falar sobre o capítulo 2 de Reis, que fala sobre Elias e Eliseu, né? Tamanho o poder de Elias que tinha naquele tempo, né? Eu acho que ele era muito íntimo do Senhor e ele tinha um ímpeto, né? Você vê que 3 vezes foi mandado um soldado, né, um capitão e os soldados, e 2 vezes ele exterminou por uma palavra. Imagina a gente ter autoridade de falar, se eu não sou um homem de Deus, que cai um raio, né, na sua cabeça. Imagina, né? E a misericórdia de Deus mandou um anjo lá, falou assim, não temas, vá com eles, né? O anjo chegou e falou para ele, né? Então ele tinha muita autoridade, muita intimidade com Deus. Que nós possamos desejar e almejar ter essa unção, que nós possamos aprender cada vez mais do Senhor, estar próximos dEle, conhecer Ele não só pelo que Ele faz, mas pelo que Ele é em si, porque a gente sabe que Ele é poderoso, e que Ele possa nos dar essa autoridade aí, que Ele já falou que, né, já tinha dado quando Ele subiu. Então é isso. Pai amado, Pai querido, obrigado por esta palavra, obrigado por esta verdade. Como cristãos, nós cremos que isso aconteceu, que isso foi verdade e que, assim como a sua palavra diz que nós faríamos coisas muito maiores, lá no Antigo Testamento foi a sombra do que haveria de vir. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa avivar a tua igreja, que o Senhor possa adornar a tua noiva, para que nós possamos ter autoridade de fazer coisas ainda maiores que o Senhor fez. Tudo isso em nome do Senhor Jesus. E é isso que nós pedimos, te glorificamos e te exaltamos. Nós queremos ver, Pai, a tua ação sobre nós, agindo em nós, Pai, e através de nós. Em nome de Jesus, abençoa o teu povo. Abençoa cada filho, cada irmão que ouviu essa mensagem hoje. Em nome de Jesus. Enche o coração deles de fé e esperança, Senhor. Maranata, Senhor Jesus. Amém.